Bom dia, vamos para mais um encontro ao vivo. Nós estamos chamando esse nosso encontro durante esse período de feriado do Carnaval de A Boa Parte. E hoje nós vamos para o nosso segundo encontro, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E eu vou deixar essa aula ou essa live salva no YouTube para vocês. Bom dia, como vocês estão? Coisa boa. Enquanto vocês vão entrando, ontem nós fizemos o nosso primeiro encontro e o Instagram, eu não consegui postar o vídeo para vocês. E no início do encontro, bom dia, deixa eu ir vendo o nominho de vocês, né? Deixa eu ver se eu leio aqui, pelo menos aqui no início. Janaína, bom dia, que bom. Uns nominhos mais novos para mim. Angelina, Micaela. Ai. Então, ontem quando eu comecei a live, eu fui ler o texto que está dando o nome do nosso encontro, A Boa Parte. Eu gostaria de começar lendo esse texto, pedir para vocês. Shalom, shalom, Samar. Qual que é seu nome mesmo, Samar? Evangelista. Se puder escrever aí para mim, por favor. Eu gostaria de ler porque esse vídeo vai ficar salvo, se Deus quiser. Então eu vou reler Lucas capítulo 10, versículo 38. Está escrito assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher, chamada Marta, hospedou Jesus na sua casa. Que privilégio, né? Então ontem eu estava explicando para vocês que a Bíblia fala de 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. 3 irmãos que eram amigos de Jesus. E Jesus, todas as vezes que ia para Jerusalém, Jesus morava lá no norte de Israel, lá em uma cidade chamada Nazaré. Jesus de Nazaré. Então, na época das festividades, né, das solenidades, ele descia para Jerusalém. E sempre que ele ia para Jerusalém, Jesus ficava hospedado na casa desses amigos queridos que ele tinha, Marta, Maria e Lázaro, num povoado que ficava a 3 quilômetros, cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, chamado Betânia. Então Marta hospedou Jesus na sua casa e vai dizer o texto: tinha ela uma irmã chamada Maria de Betânia, e esta quedava-se, permanecia assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Deixa eu ver, só estou perdendo nominhos aqui de vocês. Maria Célia, paz. Bom ver você. Cal, bom dia, sua linda. Marta agitava-se de um lado para o outro, Lucas 10, versículo 40, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. E eu não vou tirar Maria daqui, não vou tirar a sua irmã daqui para ir te ajudar. Essa resposta de Jesus é muito linda, né? Então Maria, pois, escolheu a boa parte. E eu quero deixar claro aqui, se todos têm uma compreensão clara do que significa essa boa parte. Então, como eu falei isso ontem, estou explicando que eu estou repetindo hoje,
porque ontem nós não conseguimos deixar a live salva. Então esse vai ser o primeiro vídeo que eu vou deixar para vocês. Então eu quero trazer essa introdução porque é o tema do nosso encontro, né? A boa parte. Essa boa parte, então, que Maria escolheu, o versículo 39 vai dizer o que significa essa boa parte. Maria estava assentada aos pés de Jesus a ouvir-lhe os ensinamentos. Então, esse é o tom de tudo o que a gente tem compartilhado, não só nesses dias, como eu falei ontem, mas também tudo que nós temos compartilhado por aqui. Nós queremos que cada revelação que o Senhor tem trazido para nós, elas não sejam apenas informações a mais, ainda que isso seja absurdamente maravilhoso, mas nós queremos estar aos pés do Senhor. Nós queremos que tudo aquilo que o Senhor está nos ensinando possa gerar um coração quebrantado em nós, um coração rendido ao Senhor, um coração que ama estar nesse lugar, aos pés do Senhor. Porque muitas vezes a gente ouve os ensinamentos do Senhor, mas a gente não necessariamente está aos pés do Senhor. E a boa parte aqui, ela significa estar aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Então essa introdução que eu queria falar, que tudo que o Senhor tem, sempre que eu falo me emociona um pouco, né? Mas tudo que o Senhor tem nos dado a entender, tudo que o Senhor tem nos ensinado aqui, a minha oração é essa, que essas palavras, esses ensinamentos, eles possam capturar o nosso coração, conquistar o nosso coração e fazer com que o nosso coração, de fato, se renda cada vez mais ao Senhor e nos coloque numa condição aos pés dele, em vez de ser um conhecimento que gere uma certa vaidade, que faça com que a gente se eleve, né? Ou gere algum orgulho ou algum mérito qualquer. Não é essa a intenção. Mas nós estamos aqui a ouvir os ensinamentos que Jesus tem para nos dar. Mas nós queremos estar aos pés do Senhor, sempre para baixo, sempre num caminho de quebrantamento, amando o Senhor, amando a presença dele, estar aos pés dele, a ouvir-lhe os ensinamentos. Então, quando nós dizemos assim, Senhor, ajuda-nos a escolher a boa parte, porque o Senhor disse que pouca coisa é necessária, senão somente uma coisa, que é estar aos seus pés. Então, há momentos, né? Jesus deixa claro aqui que naquele momento que estava só ele, Maria e Marta, pelo menos nesse momento, não precisava Marta ficar preocupada, inquieta com tantas coisas. Mas que era o momento de ali aproveitar que Jesus estava ali para estar aos pés dele. Então, há momentos na nossa vida que nós vamos precisar perceber isso. Nós vamos olhar para o nosso coração vai estar inquieto e preocupado com tantas coisas. Às vezes, até coisas que nós queremos fazer para o próprio Senhor, para Jesus. E Jesus vai dizer naquele momento para nós assim, agora, nesse momento, uma coisa só te é necessária. Então a gente possa escolher essa boa parte, discernir esse momento. Certo, pessoal? Então esse é o tema do nosso encontro. E nós estamos aqui para... Ontem falei, chorei, hoje eu falei, chorei, se eu falar amanhã eu vou chorar de novo. Porque essa tem sido a minha oração do fundo de minha alma, como a gente fala aqui com os amigos. Do fundo do meu coração, tem sido a minha oração.
para que esse tom, esse espírito de quebrantamento mesmo, de rendição ao Senhor, possa alcançar o nosso coração, enquanto a gente está aqui ouvindo os ensinamentos que o Senhor tem para nós. Hoje, então, tô vendo que já entrou uma turma boa. Bom dia de novo para todos vocês. Enquanto eu estava aqui chorando, não consegui ler. Mas, bom dia para vocês. Espero que vocês tenham tido uma boa noite de descanso. Estou muito feliz de poder estar aproveitando esse feriado, esse tempo aqui, para estar aos pés de Jesus, investindo, né, esse tempo para a gente ouvir o que o Senhor tem a nos ensinar. Então, bom dia, bom dia, bom dia. Shalom, shalom, shalom. Hoje eu gostaria de dar sequência no assunto que nós conversamos ontem. Quem não esteve aqui, eu postei nos stories e vai ficar até hoje de noite, né? São 24 horas. Ontem à noite eu postei nos stories um resumo e você pode ir lá então ver o que nós conversamos ontem de noite sobre a redenção. E eu mostrei para vocês que a redenção, ela precede a criação. Então, que pena que nós não postamos esse vídeo, não conseguimos postar, foram mais de 2 horas, mas tem um resumo ali nos stories. E hoje eu quero dar sequência falando sobre o livre-arbítrio e o galardão. Irmãos, preparem um lencinho, que eu acho que eu vou fazer um alerta aqui de tema sensível. Eu acho que hoje realmente esse assunto do livre-arbítrio e desse galardão é um assunto, eu acho que pelo menos mexe muito com o meu coração. Então prepara um lencinho aí, eu nem preparei o meu, mas vamos lá. Vou pedir para vocês, enquanto nós estamos aqui também, um pouquinho de uma licença também, um pouquinho de paciência, apesar da nossa live hoje ser mais curta. Eu já sei que eu quero falar com vocês sobre o livre-arbítrio e a redenção, sobre o livre-arbítrio e o galardão, mas ontem eu quero compartilhar, abrir meu coração, uma coisa importante para nós. Deixa eu ver, ler um pouquinho vocês. Isso, a Marta tá falando aqui do resumo, que bom que você deve ter visto lá, né, nos stories. Eu gostaria de falar um pouquinho aqui, gastar alguns minutos, ressaltando algo que eu falei ontem, como foram 2 horas, mais de 2 horas, eu quero gastar só aqui 5 minutos, alguns minutinhos, reforçando talvez um aspecto que eu vou me sentir mais segura, mais à vontade, se eu deixar isso registrado nesse vídeo. E aí, todas as vezes que eu quiser agora, a partir de agora, compartilhar algo com vocês, dentro do que eu vou falar, vou explicar aqui, eu acho que eu vou me sentir mais à vontade. E aí, como nós perdemos o vídeo ontem, esse vídeo vai ficar salvo, eu quero fazer isso hoje. Pessoal, ontem, não sei quantos que estão aqui, que estavam ontem de noite. Se vocês quiserem só escrever um eu consigo passar o olho rápido aqui, só para ter uma noção. Quem estava ontem de noite, aí por favor, você só comenta assim, eu. Só para eu ter uma noção aqui de quem estava. Eu conversei com vocês dizendo assim que eu cheguei no final, eu vi que quando eu não consegui postar a aula, quem estava ontem viu que eu estava mesmo um pouco temerosa. Falei que eu ia deixar por pouco tempo só e depois eu ia retirar. Por quê? Porque tem coisas que eu compartilho aqui com vocês. Ah, certo. Angelina, Francisco, Leandro, Micaela, a Paula, Cláudia, ótimo. Estou vendo aqui o nome de vocês. A Cal, ótimo. Ontem, quando eu compartilhei com vocês, a Márcia chegou no final, né? Então, uma turma boa, nossa vida. Mainetiana. Talvez esse nominho também é novo aqui, hein? Certo, ótimo. Tô lendo aqui vocês. Obrigada, pessoal. Eu compartilhei com vocês ontem que, às vezes, eu tô falando assuntos da Bíblia, mas eu vou trazendo informações que são
às vezes, de outras fontes. E aí eu fico insegura. Eu fico à vontade de compartilhar num grupo pequeno, 20, 30, 40, 50 pessoas, mas eu fico um pouco menos segura na hora que eu penso que eu vou jogar um vídeo numa rede social e de repente 500 pessoas, 1000 pessoas estão me ouvindo falar aquilo. E aí eu falei que eu tenho que fazer uma escolha. Ou eu fico mais à vontade falando, conversando com um grupo pequeno que está no momento aqui no nosso encontro, eu fico mais à vontade, e aí eu falo só nesse momento, e eu não coloco depois os vídeos à disposição, tanto no YouTube ou no Instagram. Ou se eu for colocar o vídeo depois, disponibilizar o vídeo depois para mais pessoas, economizar palavras. Eu preciso ser um pouco... Então, nesse vídeo de hoje, eu vou deixar ele salvo. Eu sei que mais pessoas vão ver, mas eu quero explicar isso para vocês de novo. Ou acrescentando e dando exemplos práticos aqui. Vou gastar 1 minuto falando sobre a grandeza das Escrituras e a grandeza de Deus, que foi a experiência que eu tive quando os meus olhos foram se abrindo ao longo dessas últimas décadas. Então, assim, eu tenho 45 anos e eu aprendi a Bíblia desde que eu nasci. Então, assim, são muitos anos. Eu tive oportunidades, privilégios, muito acesso. Eu tenho acesso à oportunidade de ler outros idiomas, o inglês, o próprio hebraico. Eu tenho acesso a ter, com isso eu posso escutar outras pessoas, enfim. Então, hoje eu sou uma pessoa que eu junto uma série de conhecimentos, de informações que não são usualmente ensinados por aí. Vocês sabem que eu falo isso muito por aqui. Nós temos o privilégio de ter informações que não são tão corriqueiros, não são tão ensinados por aí. Quem já me viu falando isso sabe que eu me emociono também sempre, porque não me sinto digna de carregar essa riqueza, esse privilégio, mas é algo que o Senhor concedeu. Então, quando eu compartilho, eu já tenho uma longa caminhada, que quando eu compartilho com as pessoas, eu tenho uma longa caminhada, uma experiência de ser alguém que eu costumo ser muito confrontada, porque eu vou falar algumas coisas, às vezes, que são extra-Bíblia, ou às vezes que estão na Bíblia, mas que é de um conhecimento que não é tão comum. Então as pessoas, eu já enfrentei muita situação ao longo de muitos anos, desde muito cedo, de ser rechaçada, de ser sabatinada, de ser ridicularizada, perseguida, de certa forma, e eu preciso ir amadurecendo nisso, e ter sabedoria e lidar com essas coisas, porque eu coloco para o Senhor que eu não quero ter um conhecimento que cause qualquer divisão, né, ou que, enfim, que cause divisão, ou que cause alvoroço, ou qualquer coisa ruim. Então eu preciso usar isso que Deus está me dando de uma forma com muito zelo, muita sabedoria, muito conduzida pelo Espírito Santo, para que realmente possa repercutir aquilo que o Senhor quer trazer. Se o Senhor quer trazer realmente um confronto, algo, Ele vai trazer. Se o Senhor quiser trazer, gerar mudanças, Ele vai mudar. Mas eu preciso confiar muito no Senhor, só nele. Então é essa a minha luta sempre. Eu só posso dar passos dentro daquilo que eu entendo que o Senhor está me conduzindo. Então, é muito comum assim, Catarine, como que você pode dizer uma coisa dessa se está tão claro na Bíblia, e isso está escrito na Bíblia? Então, eu olho para a pessoa numa hora dessa com um olhar de muita misericórdia, porque assim, eu já olhei para a Bíblia e realmente enxerguei só o que estava escrito.
Eu tinha uma visão limitada. Mas, tendo a oportunidade de ler o hebraico, de conhecer o hebraico, isso é um exemplo. Eu tenho a oportunidade de saber que, às vezes, nós estamos lendo algo na Bíblia e o Senhor quer nos revelar coisas que estão para além daquilo que nós estamos lendo. Que nós brasileiros, por causa da língua portuguesa, a gente já tem uma limitação em entender o texto, porque nós estamos lendo um texto que é traduzido para o português. Então, a gente tem uma limitação de língua. A gente tem uma limitação também linguística mesmo, assim, de o português, às vezes, não conseguir expressar aquilo que o hebraico expressa. Por ser uma língua muito diferente, ela tem uma riqueza semântica muito maior do que a língua portuguesa. Além disso, nós somos brasileiros, somos ocidentais. A nossa mentalidade, a nossa forma de pensar, de construir um raciocínio é diferente, muito diferente da mentalidade ou do raciocínio de um judeu, do nosso Mashiach. Então, Jesus foi um judeu, nosso Messias é um judeu. Então, às vezes, para entender a mentalidade de Jesus, o que ele quis dizer com aquilo, o contexto, a cultura, quando a gente entende essas coisas, isso amplia também o nosso entendimento das Escrituras. Então, eu quero dar um exemplo prático para vocês aqui, de novo, essa introdução hoje é para vocês irem se familiarizando e eu deixar isso registrado aqui, e eu fico mais à vontade. Nossa, a Catarina está falando uma coisa que da onde que ela tirou isso? Aí vocês podem vir nesse vídeo, podem mostrar esse vídeo para alguém e falar assim, a Catarina fez uma introdução lá e ela falou que realmente a gente precisa ter uma noção melhor da grandeza de Deus, da grandeza da sua palavra. Nós temos uma limitação tão grande, irmão, tão grande que nós cristãos, né, os cristãos de uma forma geral aqui do Ocidente, quando a gente fala de Deus, a gente pensa até em Deus como algo que muitas vezes está bem parecido com um ser humano. A gente vê pelas músicas, a gente vê pela forma como as pessoas pregam ou falam ou se referem a Deus, como se ele fosse alguém um pouquinho, né? O ser humano está aqui, Deus está só um passinho em cima. Um passinho só em cima. Deus. Mas, irmãos, nós estamos falando do eterno. Assim, o Criador. Assim, a nossa mente. Esse barro aqui, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, esse barro, essas moléculas que formam esse cérebro, essa mente humana, humus da terra humana, esse corpinho nosso aqui que ainda não é glorificado, ele não tem condição, realmente não tem condição de alcançar o tamanho, a grandeza, a majestade, a soberania do eterno, o poder, a honra, a glória, a força, não tem. Então, a gente não alcança, mas a gente deveria pensar mais isso assim, nossa, eu preciso olhar para Deus e saber que eu estou olhando para um ser muito majestoso, muito grande, muito maior. Então isso é uma coisa. A outra coisa é a própria palavra de Deus. A palavra de Deus, por exemplo, eu tive uma experiência assim. Uma vez acho que eu já contei isso uma vez por aqui, eu fui começar a estudar a Torá. E aí eu falei assim, nossa, hoje eu vou estudar a Torá com o rabino e tal. Aí eu gastei horas, talvez dias ali, e estudando só uma coisa. Ele começou falando assim, bom, a Torá começa com uma palavra assim, em hebraico que é assim, Bereshit. Aí ele falou isso. A Torá começa com a palavra Bereshit.
Aí eu fiquei olhando, eu falei, sim, tá. No princípio, em português, né? No princípio, Bereshit. Fiquei olhando, gente, né? O que o senhor vai falar? Então, a forma que eles, que têm a língua, Deus, o Eterno, decidiu se comunicar com a humanidade através dessa língua, do hebraico. Então, Deus criou essa língua, o Eterno criou o hebraico para se comunicar conosco. Então, irmãos, nós não estamos falando aqui, por exemplo, Elon Musk criou alguma coisa. Quando a gente olha para uma coisa que o Elon Musk criou, já é uma coisa absurda. Não é uma coisa absurda? É absurda. Uma coisa grande. Que a gente nem entende, a nossa mente não alcança. Como é que esse homem criou esse negócio? Certo? Agora você pensa, estou falando de Elon Musk, agora você pensa, o Eterno, o Criador, o Deus Santo, criou, olha o que eu estou dizendo, criou, Deus criou um idioma, o hebraico. Então, tudo que Deus cria, tudo o que Deus cria tem um propósito. E ele coloca na sua criação, em tudo que ele cria, algo da sua grandeza, da sua essência, da sua riqueza, da sua majestade, da sua soberania. Então nós estamos olhando para a palavra de Deus e Deus mesmo criou o hebraico, Deus mesmo decidiu escrever e se revelar a nós através disso. Então, minimamente, nós precisamos contemplar tal glória e pensar assim. Aí eles estudam assim, eu aprendi. A Bíblia diz que nós devemos aprender, né? Os filhos com os pais. Os nossos pais, o povo de Israel, esse povo que veio, né, primeiro. Eles são primeiros, né, primeiro que nós, Israel. Então, nós devemos aprender com os nossos pais. Nós somos os gentios, viemos depois. Então, os judeus falam essa língua. Eles receberam lá no Monte Sinai a lei. Essa é a língua deles. Eles se comunicam com Deus, então a gente precisa aprender com eles. Eu fui aprender com eles. Então eles estudam assim. A Torá começa com a palavra Bereshit. Aí eles fazem perguntas, olha que coisa linda. Por que a Torá começa com a palavra Bereshit? Por que a palavra Bereshit começa com a letra Bet? Que no Aleph Bet, no alfabeto hebraico, é a segunda letra do alfabeto. Mas nossa, a Torá, algo tão santo, tão sagrado, tão poderoso, a lei de Deus, já que o Eterno começou com a segunda letra do alfabeto, por que não começou, não abriu a sua Torá com a primeira letra, com a letra Aleph? E aí, assim, perguntando essas coisas, o próprio Eterno, o autor dessas escrituras, vai trazendo essa sabedoria e vai revelando essas coisas. Então começa com Beit e não com Aleph. Por quê? É claro, porque nós estamos começando o Bereshit, no princípio, nós estamos lendo o princípio da criação. Se nós estamos lendo sobre o princípio da criação, é claro que vai começar com Beit. Por quê? Porque antes do princípio, antes do Beit, do Bereshit, está a letra Aleph. Ela está escondida. Ela está antes do princípio. E Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. E ela tem o número 1. Ela é uma representação do próprio Deus. Então isso mostra para nós que Deus está querendo revelar aqui. O Eterno está mostrando que antes de Bereshit, no princípio, está Aleph. Então que ele mesmo é antes de todas as coisas criadas. Então ele não poderia começar com Aleph. As coisas foram criadas e ele é antes de todas as coisas. Então o apóstolo Paulo escreve isso. Ele fala isso lá. Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas foram criadas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, esse ensinamento rabínico, eu consigo agora entender o apóstolo Paulo, que foi um rabino,
Foi um rabino, um profundo conhecedor disso que eu estou mostrando para vocês, um profundo conhecedor da Torá. Assim nos Mashiach. Jesus foi um rabino, um profundo conhecedor de toda a Torá, a lei, as escrituras. Então existem essas coisas. Aí eu vou dar esse exemplo para vocês, eu queria dar esse exemplo para vocês entenderem assim. Quando a Catarine fala de coisas que não estão explicitamente escritas na Bíblia, então eu estou trazendo para vocês esse tipo de conhecimento que está um pouquinho mais escondidos e que faz com que eu tenha acesso por causa dessas outras ferramentas. De conhecer um pouco da sabedoria rabínica, o hebraico, ter acesso, ter um pouco aprendido, amadurecido, a ter mudado essa mentalidade, a forma de olhar para as escrituras. Aí é isso que aí eu fico mais à vontade explicando isso para vocês. E o segundo exemplo que eu queria dar, e último, é o seguinte: quando nós olhamos também para a Bíblia, além de ter coisas escondidas, às vezes você vai dizer assim, quantas vezes, alguém vira e fala assim, mas Catarine, está escrito isso. Aí eu olho também para a pessoa. Cada situação Deus tem que me dar um escape diferente, né? Dentro da sabedoria, de toda simplicidade, toda graça, Deus me dá. Deus precisa, né? Senão eu não sei o que falar em cada situação. Mas está escrito isso, certo? Então, de novo, irmãos, nós não podemos esquecer que nós estamos lendo a Bíblia em português. No final eu falo vou deixar claro que isso não compromete a nossa, obviamente, em nada, a nossa salvação, compreensão, enfim. Mas assim, quero dar um segundo exemplo para vocês. Quando o Eterno, ele se revela, por exemplo, a Moisés, lá no deserto, diante de um arbusto que se queimava, mas não se consumia, ali diante daquela sarça ardente. O Eterno estava dizendo a Moisés que iria resgatar, chegou a hora, né? Tinha chegado o momento de resgatar, de tirar o povo do Egito. E aí fala que Moisés iria liderar o povo, Moisés iria até Faraó para liderar esse povo, para tirar o povo do Egito e levar para Canaã, para a Terra Prometida. Nesse momento, Moisés pergunta qual é o nome desse Deus que estava ali aparecendo para ele, naquela sarça ardente, naquela planta que pegava fogo e não se consumia. Aí Moisés pergunta, mas se perguntarem, né, em nome de quem eu estou indo, o que eu falo? Nessa hora, a gente conhece essa frase, né? O Eterno vai dizer assim, diga que o eu sou. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Certo. Essa frase no hebraico, ela é assim. Em hebraico ela fica Rie, Asher, Rie. Rie, Asher, Rie. Eu sou o que sou, mas foi traduzido assim em português. Mas no hebraico, essa mesma frase, eu sou o que sou, Rie, Asher, Rie, também pode ser traduzida como eu serei o que serei. Então, você vê, eu não estou nem indo muito profundo, eu estou fazendo uma exposição até, assim, descendo uma camadinha só, dentro da própria língua, porque tem revelações que são muito mais escondidas, muito mais, segredos, mistérios, mas aqui é uma questão mesmo idiomática, linguística. Então, eu sou o que sou, Rie, Asher, Rie. Eu serei o que serei. Quando a gente olha para essa frase, então o Eterno está dizendo a Moisés o quê? Eu sou o que sou. Eu sou o Deus que estarei com você na redenção do meu povo, quando eu tirar o meu povo do Egito. Mas como essa frase também significa eu serei o que serei,
também significa, e nem é todo mundo que sabe disso, porque precisa conhecer o hebraico, eu serei o que serei. Então, o que o Eterno está querendo mostrar para nós é: eu sou o Deus que estarei com vocês nessa redenção do Egito, e eu também sou o Deus que estarei com vocês na geração final, na redenção final. Eu sou o mesmo Deus que estarei com vocês nessa redenção do povo do Egito e no tempo do fim. Sou eu que também estarei com vocês na redenção final. E aí, agora eu entendi, eu sou o que sou, sei o que serei. Olha quanta informação eu tenho. De repente eu, Catarina Conte, estou aqui ensinando para vocês assim: irmãos, o final dos tempos, nós sabemos que o Eterno vai derramar o seu juízo sobre essa terra. E ele vai enviar pragas. Mas essas pragas, elas não vão afetar o povo de Deus. Deus vai guardar o seu povo. Enquanto o Senhor estiver julgando este mundo, este planeta Terra, Deus vai guardar o seu povo. Mas depois, quando ele vier para destruir os inimigos, pode saber, ele vai nos tirar. Ele vai nos resgatar, vai tirar desse Egito, vai nos tirar desse mundo. E então depois ele vai destruir todas as coisas. Então eu estou ensinando isso. Alguém fala: Catarina, você está fazendo confusão, porque você está falando de coisa do Egito, você está falando lá do Antigo Testamento, mas não é uma coisa que vai acontecer no futuro, você está misturando. Então, assim, irmãos, de novo, então, não estou misturando, não estou fazendo confusão. O que acontece é que quando a gente olha para a Torá e olha só para esse fato, só pelo fato do Eterno ter dito para Moisés, nesse contexto da redenção, eu já consigo entender o Eterno falando que a mesma forma que ele está trazendo a redenção no Egito, eu sou o que sou, ele vai trazer da mesma forma a redenção final. Eu serei o que serei. E não à toa, e não por acaso, o Apocalipse vai citar a Torá, vai citar Moisés, vai citar os flagelos. Percebem? Então, esses dois exemplos que eu queria trazer para vocês me deixam agora mais à vontade para quando eu sempre, né, no início eu lembro que eu ensinava coisas muito diferentes do que fala por aí eu não deixava salva a live, eu ficava ali receosa. Aí aos poucos fui amadurecendo, como que lida com essa rede social, porque é muita gente que eu não conheço. E agora eu tô ficando mais à vontade, amadurecendo e tendo essa sabedoria também, de fazer essa exposição aqui para vocês, deixando claro. Então, irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, extremamente rica, majestosa, soberana, é muito grande, é muito maior do que isso aqui, que a gente às vezes pensa que é um monte de letra aqui, um livro que a gente lê como se fosse um livro comum. Nós não estamos lendo um livro comum. Isso eu falo muito com vocês. Estamos lendo a palavra de Deus. Então, é grande, é rico e é um enorme privilégio. Catarine, então você está dizendo que a Bíblia que nós temos, se eu leio só a Bíblia em português, ela não é suficiente? Não. Não estou dizendo isso. Eu sei que tem pessoas, por exemplo, uma hora dessa estão lá numa tribo remota, lá da África. Conheço histórias assim, que às vezes tem uma página rasgada, países perseguidos, igrejas subterrâneas que se escondem, uma página rasgada das escrituras, uma página rasgada ali, no dialeto ou no idioma deles, conseguem um acesso à palavra de Deus e aquilo ali sustenta a fé daquela pessoa. E aquilo ali é suficiente para converter uma família, ou uma tribo inteira, ou o que quer que seja. Então, a palavra de Deus é poderosa. Certo, eu sei que o Eterno se revela até mesmo de outras maneiras, porque toda a criação, ela revela a glória de Deus.
proclamam a glória de Deus, né? Os céus proclamam, manifestam a glória de Deus. O que eu estou mostrando para vocês é que, dentro das oportunidades, o profeta Oséias, se eu não me engano, vai dizer assim, que nós não apenas devemos conhecer o Eterno, né? Conhecer o Senhor, mas que nós devemos o quê? Conheçamos e... Acho que eu ouvi aí, hein? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O Senhor nos convida a essa caminhada, a essa busca, a esse prosseguir em conhecê-lo. Então, aos pés de Jesus, a ouvir-lhe os ensinamentos, conheçamos e prossigamos em conhecer. Eu só estou trazendo para vocês esse prossigamos em conhecer, mas eu não estou tirando de forma alguma a suficiência das Escrituras para quem lê só em português, para quem tem só um pedacinho da Bíblia, para quem não tem nada da Bíblia. Não estou tirando a suficiência das Escrituras, certo? Conheçamos e prossigamos em conhecer. Então, o Senhor realmente nos convida a se aprofundar nesse relacionamento, a desvendar, né? A conhecer essas riquezas. A glória de Deus é esconder as coisas para que os homens possam esquadrinhá-las. Provérbios 25 vai dizer isso. A glória de Deus é esconder as coisas para que os homens possam esquadrinhá-las. Então, existem coisas que o Senhor quer que a gente... que Ele faz para nos incitar mesmo a conhecer. Certo até aqui, pessoal? Então, vocês podem ficar tranquilos. E eu também... Quando a gente for falar de coisas que são realmente um pouco diferentes do que a gente está acostumado aí. Eu preciso fazer essa introdução, estou abrindo meu coração aqui para vocês, porque, assim, quando eu trago essas informações, não é, irmãos, assim, Deus sabe que assim não é a intenção expressar qualquer tipo de vaidade, ou de soberba, ou nada disso. A intenção aqui toda, completa, genuína, ela é assim, eu só quero ser uma mulher, alguém fiel àquilo que o Senhor tem me dado. Só isso, só. Eu só quero ser fiel, eu só quero multiplicar aquilo que Ele me confiou, para que no final eu possa ouvir algumas palavras bonitas de Jesus, sabendo que eu administrei bem aquilo que me foi confiado. Quero ser ter uma mordomia fiel, uma administradora fiel daquilo que o Senhor tem dado. Então, meu coração fala isso sempre, sempre. Com muito temor e tremor aqui. E aí eu fico mais tranquila, às vezes, para citar algumas outras referências. Eu fiz isso muito ontem. Então, eu não quero daqui para frente ficar muito restrita. Se acontecer de eu falar alguma coisa, citar um livro apócrifo, ou falar de alguma coisa muito mística, muito diferente para nós, eu quero ficar um pouco mais à vontade dentro desses dois exemplos que, imagina, estou resumindo aqui 40 anos de vida em alguns minutos, mas que vocês se sintam seguros dentro desse zelo e dessa responsabilidade de coração de alguém que simplesmente não quer errar. Eu, assim, peço ao Senhor isso, irmão. Não quero errar, não quero. Dentro daquilo que o Senhor tem confiado. Amém? Então, joia. Então, a palavra de Deus é muito rica, e dentro dessa riqueza, toda essa grandeza, puxar o fôlego. Dentro dessa riqueza,
eu quero continuar falando para vocês o que a gente estava falando ontem, emendando, fechando com essa questão do livre-arbítrio. Vai sair. Como diz a Eixla, minha amiga Eixla, só Deus sabe o valor de uma lágrima que cai do olho de cada um de nós, né? O quanto custa para cada um, enfim. Então, ontem eu falei para vocês, então, dessas realidades celestiais, que Deus quando criou, a primeira frase da Torá vai dizer que Deus criou os céus e depois a terra. Então, et hashamayim, bereshit bara Elohim, et hashamayim, os céus. Deus criou, no princípio, Deus criou os céus e nós estamos falando de realidades celestiais. E eu citei para vocês que, de acordo com o livro de Enoque, por exemplo, mas mesmo Salomão, se a gente for olhar para essas escrituras aqui, o Salomão vai dizer que os céus e os céus dos céus não podem conter a glória de Deus. Então aqui a gente já sabe que nós temos pelo menos mais de 6 céus. Mas o livro de Enoque quando Enoque foi arrebatado, e a gente sabe que Enoque é um livro que é citado pelo próprio Jesus, que ele é mencionado várias vezes na Bíblia. Então eu cito muito ele por causa disso também. O próprio Judas, né, fala estritamente ali de Enoque. Então, quando Enoque foi arrebatado, ele vai descrever, ele volta e escreve o que ele viu para nós. E nesse livro de Enoque, ele vai subindo céu por céu. E ele vai vendo em cada céu o que existe nessas dimensões espirituais, essas dimensões celestiais. E aí, falando para vocês um pouquinho sobre o livre-arbítrio, eu quero mostrar para vocês o seguinte: nós sabemos que quanto mais então nós nos aproximamos de Deus, mais alto é o céu. Mais nós nos aproximamos de Deus, mais próximos nós estamos de uma pureza, de uma santidade, de uma perfeição, de uma revelação de quem Ele é. Agora eu vou falar devagar, que eu vou usar poucas palavras e você vai entender o livre-arbítrio de uma forma um pouco diferente que a teologia cristã costuma ensinar. Eu acho ela muito simplista na visão cristã, certo? Eu vou trazer hoje mais dentro da perspectiva integral das Escrituras, dentro de tudo que eu conversei até aqui do início. Então, quanto mais alto é o céu, mais próximo, então, é a realidade de Deus, e mais, então, quem está mais perto de Deus tem condição de conhecer mais quem Deus é. Vamos fazer a frase contrária agora. Quanto mais distante de Deus, então, menos a pessoa é capaz de conhecer a Deus. Então, o conhecimento de Deus, ele é variável. Existe aí uma escala. Certo, pessoal? Então, não tem assim, todo mundo conhece Deus igual. Não. Dentro das realidades celestiais mesmo, existem hierarquias. Por isso que quando Deus criou os anjos, a gente vai ver que tem anjos que se rebelaram contra o Eterno. Mas tem anjos que não se rebelaram contra o Eterno. Então, quanto mais distante de Deus, mais viesado ou contaminado restrito o conhecimento de Deus. Trazendo agora a palavra livre-arbítrio para essa realidade, nós então podemos dizer o seguinte, que quanto mais alto, quanto mais próximo
de Deus, quanto mais é possível conhecer a Deus, então menor será o livre-arbítrio. Vou fazer o sentido contrário agora. Quanto mais longe, quanto mais distante de Deus, maior é o livre-arbítrio. Então, por quê? Porque eu vou ter mais poder de escolha entre o bem e o mal. Na medida em que eu estou me afastando da face de Deus, eu vou ter muito livre-arbítrio, poder de escolha. Mas quando eu me aproximo de Deus, eu estou perto de Deus, eu não uso tanto o meu livre-arbítrio, porque eu vou perdendo a necessidade até de fazer escolhas, ou mesmo as coisas que estão fora de Deus, que já são opostas a Deus, distantes de Deus, que não agradam a Deus, essas coisas, para quem está muito perto de Deus, olhando para Deus, conhecendo Deus, aquilo que está fora de Deus, não toca, não toma aquela pessoa, não importa para aquela pessoa, não afeta aquela pessoa, ela nem precisa fazer uma escolha, porque ela está completamente capturada pela glória de Deus. Então, o que ela quer, a única coisa que ela consegue desejar, uma pessoa que está ali, do lado de Deus, a única coisa que ela consegue desejar é Deus. Porque é impossível, é irresistível você estar diante do Eterno, do Eterno, do Criador. É impossível você estar diante dele, impossível. Alguém que está diante mesmo, tem só ele ali, impossível. Se a pessoa dizer assim, não gostei, não quero. Impossível. Ele é só glorioso, só majestoso. Então, vamos pegar o exemplo dessa pessoa que está sempre diante de Deus, o Filho. Jesus. Pensa, o Eterno, falei ontem. E a imagem do Eterno, ele mesmo, Deus, na sua imagem visível, como eu expliquei ontem. Não dá para repetir tudo, infelizmente. Então, o Filho, Jesus, pensa ali naquela comunhão plena, perfeita com o Eterno. Que livre-arbítrio Jesus tem? Zero. Porque assim, ele só tem a glória, o Criador completamente envolvido ali. Ele sendo o próprio Deus, a imagem visível, mas eu estou dando esse exemplo, nós conseguimos falar dessas duas expressões. O Eterno, o Pai, o Filho, nessa dança, nessa dinâmica, certo? Perfeito. Que não tem livre-arbítrio, ali só tem a escolha, só tem... Jesus fala o quê? Depois eu vou falar isso de novo. Minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Mas vão descendo, aí você tem hierarquias, anjos, aí você começa a ver um querubim da guarda, com toda aquela beleza, o sinete da perfeição, anjos, regiões mais inferiores, as almas, tudo que nós falamos ontem. Então, eu quero trazer para vocês o seguinte, quanto mais as pessoas, então, nós vamos nos afastando dessas dimensões, então, mais difícil é fazer uma escolha em favor de Deus, porque nós estamos ficando distantes dele. Então, nosso conhecimento de Deus vai ficando um pouco mais fraco, mais diluído. E aí entra a gente, que é onde eu queria chegar. Ainda que os anjos, todos esses seres tenham o livre-arbítrio e não é o foco hoje, mas quero que vocês pensem nesse nosso livre-arbítrio para eu emendar com o galardão. Quando Deus criou o planeta Terra, nós somos a criação, nós humanos, a criação que
Depois, teve a criação. Depois da queda, Adão, Eva, eles tinham uma comunhão, o Éden. É porque eu falei tudo ontem, tô vendo que eu repito. O Éden, o Jardim do Éden, quando Deus criou os humanos, a criação, ele era ali ainda uma intercessão. Deus estava ali. Havia uma presença santa de Deus, mas ali no Éden também havia outra presença. A presença do mal já, porque já havia acontecido a queda de Satanás. Então havia já uma mistura, uma coisa viesada. Então nós, pensa, depois da queda, nós já estávamos, antes da queda, num ambiente misturado. Depois da queda, o homem ficou separado de Deus. Essa glória, essa presença, essa comunhão que tinha no Éden, então se perdeu. Olha o que aconteceu. Então agora, depois da queda, nós seres humanos somos a criação mais inferior. Estamos no mundo mais inferior em relação à presença plena da face de Deus, lá no 10º céu. Então nós estamos no nível mais inferior, distante de Deus. Esse foi o plano de Deus, como eu falei ontem, da redenção, para que o homem pudesse, então, conhecer o amor de Deus através da redenção. Deus, então, cria a humanidade, coloca ela no mundo inferior, muito distante dele, tem 10 céus, e pensa que embaixo dos céus está a terra. Nós estamos na região mais inferior. Então, no princípio, Deus criou os céus e depois a terra, mais inferior. Quando Deus cria a gente nessa realidade, é claro, então, que Ele já nos criou sabendo que Ele está criando uma realidade onde nós temos um alto poder de livre-arbítrio, muito livre-arbítrio. E aí é livre-arbítrio demais e muito pouco, né? Pouquíssimo. Nós estamos muito distantes do conhecimento dele, de saber quem Deus é. Então Deus fez isso. Agora eu vou acrescentar um motivo. Ontem eu falei para que então ele pudesse, para que pudesse haver a necessidade da redenção e em nos resgatando, nos redimindo um dia na manifestação do Filho, na morte da cruz, em fazendo esse enredo, a gente pudesse olhar para esse enredo e pensar assim, que loucura! O que esse Deus foi capaz de fazer? O Criador, como eu coloquei no resumo, se tornando uma criatura, o autor da vida, passando pela morte. Inexplicável. Um amor que não dá para entender. Um Deus que enredo é esse? Então, esse foi o que eu expliquei ontem. A redenção que o apóstolo Pedro fala, por amor de vós. Então, nós precisamos olhar para a redenção e, de fato, isso precisa nos jogar aos pés desse Senhor amado Jesus. Certo? O segundo aspecto que eu quero colocar hoje é: Deus cria os seres humanos, nos coloca distantes nesse mundo inferior, cheios de livre-arbítrio, de poder de escolha. Para quê? Para quê? Para que, usando o nosso livre-arbítrio, nesse mundo inferior, nós possamos, no final, quando Ele nos resgatar e nos levar de volta para Ele, nós possamos então ser recompensados por isso. Então, é impossível falar de livre-arbítrio sem falar de galardão. Por quê? Porque a perspectiva do livre-arbítrio, ela está intimamente associada
ao galardão. Para que nós temos livre-arbítrio? Primeiro vou botar o porquê, que é a perguntinha mais simples. Por que nós temos livre-arbítrio? Porque nós estamos no mundo inferior. Estamos muito longe, distante de Deus. E para que nós temos agora, qual o propósito da gente ter o poder de escolha? Irmãos, Deus colocou na humanidade a capacidade de escolher, de fazer escolhas, de ter esse livre arbítrio, arbitrariamente, ser livre para fazer escolhas, para que no final, então, nós possamos estar diante dele, e aí aí vai ser mais ou menos, vou romancear, como eu fiz ontem também, vou romancear aqui, mas de forma legítima, para ficar didático. O Senhor vai olhar e vai falar assim, eu coloquei vocês no mundo bem inferior. Lá vocês não podiam me ver, não podiam me tocar, não podiam me cheirar, não podiam usar os sentidos. Aqui a gente não vê Deus, não toca Deus, não cheira Deus, né? Não experimenta Deus, não, é longe, tá longe, a gente não tem não vê. Aí Deus vai, coloquei vocês lá, num mundo que vocês não podiam me tocar, me ver, um mundo distante, bem inferior, distante, ou seja, vocês ficaram num mundo onde pouca coisa vocês compreendiam acerca de mim, pouca coisa. Ainda que a gente, por isso que a conheçamos e prossigamos em conhecer, por isso que é a métrica, assim, a missão, a vocação. O que a gente está fazendo aqui, irmão? A gente precisa. Por isso que é o Shema Israel, né? Ouve, Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as suas forças. Irmãos, nós estamos aqui com todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa força, conhecer e prosseguir em conhecer, para quem conhecendo esse Deus, então, pouco que a gente alcança, nós possamos ser capazes de amar esse Deus. Porque o conhecimento de Deus gera amor por Ele. Gera amor. Quanto mais conhecemos, mais amamos. Por isso que nós precisamos amar o Senhor com força, com todo o nosso coração. Para que então nós possamos incentivar essa nossa busca por Ele. Vamos buscando e isso vai gerando amor. E tal. E aí o Senhor fala assim, eu coloquei vocês num lugar inferior. Vocês estavam ali com todas as forças, buscando me conhecer, mas ainda assim está tão distante que vocês não compreendiam muitas coisas. Irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer, em Romanos capítulo 11, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ele começa assim, eu queria saber que foi esse que o apóstolo Paulo deu. Deve ter sido um profundidade da riqueza, tanto do conhecimento, quanto da sabedoria de Deus. Aí ele vai dizer assim, quão insondáveis são os seus juízos, insondáveis. Você pensa no apóstolo Paulo, gente, um homem inteligente, douto. Pensa, o rabino, esse homem cresceu aos pés de Gamaliel, um homem inteligente. Quão insondáveis são os seus juízos. Aí agora a frase que eu amo. Ele vai dizer assim, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Inescrutáveis. Pensa, o apóstolo Paulo, o homem que conhecia a Torá, foi ao terceiro céu, viu Jesus em glória ali, teve um encontro com ele. Ele vai dizer assim, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quão inescrutáveis são. E a gente não entende nada. Ainda assim a gente não entende. Sabe essa situação que você está passando e você não está entendendo nada? E dói, e você chora, e você fala assim, Senhor,
tira essa dor, apressa isso, me ajuda nisso. E de repente não acontece como você pede, como você clama. Se eu não estou entendendo isso, irmãos, isso é inerente a essa nossa realidade. O apóstolo Paulo vai dizer isso, quão inescrutáveis são os seus caminhos, inescrutáveis. Essa palavra é incompreensível. Desculpa, eu nem sei se precisava ter explicado, né? Todo mundo conhece esse texto. Quão incompreensíveis são os seus caminhos. É isso. Essa é a nossa realidade aqui. Aí ele na sequência vai dizer: quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Que texto maravilhoso! Quem deu a ele para que depois precisasse ser retribuído? Irmão, não cobra nada não. Quem deu a ele para que depois dissesse assim: eu mereço, me dá de volta, para que depois tivesse de ser retribuído? O apóstolo Paulo está perguntando, eu estou falando aqui, mas é um texto. Romanos 11, onde ele termina dizendo: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11. Esqueci os versículos. Quem quiser pode me ajudar aí para eu não precisar abrir aqui. Romanos 11, os últimos versículos lá, acho que 30 e pouco. Então, irmãos, para que o livre-arbítrio? Para que, em meio a esses caminhos inescrutáveis, nós possamos ainda assim, o Senhor colocou em nós uma capacidade de... Que capacidade bendita! Através do teu Espírito hoje em nós, né? Ele colocou em nós uma capacidade assim: estou entendendo nada, não consigo te ver, nem estou te sentindo, mas assim, eu escolho você. Eu escolho crer naquilo que você disse. Eu escolho crer na tua palavra. Eu escolho obedecer os seus mandamentos. Eu escolho fazer a tua vontade. Vocês percebem? Então, nós temos o livre-arbítrio nesse mundo inferior para que, ainda que diante de toda essa névoa, a gente possa ter a capacidade, a habilidade de escolher o Senhor, para que no final o Senhor olhe para nós e fale assim: vou te recompensar. Vou te recompensar. Vocês... Aqui é mérito, certo, irmãos? Aqui, nesse caso, é mérito mesmo. Vocês merecem. Nós seremos recompensados pelas nossas obras. A Bíblia ensina isso. Eu vou falar um pouquinho mais, terminar falando do galardão. Então, é muito curioso que eu não sei o que vem na mente de vocês quando eu falo isso, mas eu construo na minha mente, assim, os anjos, por exemplo, que têm acesso a mundos, a realidades muito mais próximas, né, do Eterno, do Criador, do que nós. Fico imaginando os anjos olhando para baixo assim, olhando para esse planeta, vendo a nossa realidade. Os anjos estão vendo assim: meu Deus, esses humanos não estão vendo o que eu estou vendo, porque eles veem a glória de Deus, algo da glória de Deus, da majestade, da soberania. A gente não vê texto de querubins, de anjos: santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória, santo, santo, santo.
digno, a Ele, glória. A gente vê os anjos têm acesso a essa glória, a essa revelação. Aí os anjos olham para baixo, olham para nós, e falam assim, meu Deus, os humanos não conseguem ver o que nós estamos vendo. Mas ainda assim, nesse mundo cheio de maldade, cheio de violência, tão inferior, tão distante de Deus, tão restrito, tão limitado, onde ainda assim, ele olha para nós e fala assim, ainda assim, eles estão escolhendo crer em Deus. Eles devem colocar a mão na boca. Eles estão escolhendo viver uma vida de comunhão com Deus. Lembra quando Deus chama o Satanás? E então Deus, eu falo uma frase polêmica, tem gente que não gosta de ouvir não, mas eu vou falar. Eu aprendi com a Jessie Penn-Lewis, ela tem um livro chamado A Cruz, o Caminho para o Reino. E ela fala nesse livro. Então Deus, a frase é essa, coloca a sua confiança em Jó. Isso é maravilhoso. Deus coloca, que frase? Deus coloca a sua confiança em Jó. E aí Deus chama o Satanás, a ideia de Deus. Não foi Satanás que falou assim, eu vou lá, vou perturbar aquele homem ali, você vai ver que... Não. Deus chama o Satanás, a ideia de Deus, e fala assim, é o seguinte, você observou meu servo Jó? Observei. Satanás fala, tá lá te adorando, mas você, homem regalado, abençoa ele demais. Então, essa história me permite, né, pensar nessa cena que eu falei, os anjos botando a mão na boca, assim, meu Deus do céu, né? Que os anjos têm ali essa criação manifestando, contemplando a glória de Deus, mas assim, num nível, né, muito pequeno, diante daquilo que veremos em breve, santo. E aí vem essa história de Jó. O Satanás então começa a tocar nas coisas dele, depois tocar na própria vida. Deus diz que ele só não pode tirar a vida de Jó, mas Jó, ele persevera. E ele escolhe, apesar de tudo acontecer, de todas as circunstâncias contrárias e desfavoráveis, Jó, sem entender nada do que estava acontecendo, pensa, Jó nunca soube dessa conversa entre Deus e o Satanás. Estava entendendo nada do que estava acontecendo. Mas Jó persevera, sem entender nada, ele ainda escolhe, ainda que no meio das suas crises, óbvio, das suas limitações, suas crises ali, suas dúvidas, mas ele escolhe, ele persevera, ele escolhe permanecer crendo no Senhor, em comunhão com Deus. Ainda quando ele tem dúvidas, ele leva isso para o Senhor. Ele vai no lugar certo. E aí chega um momento, então, que Jó fala, bota a mão na minha boca. E Jó se cala. E o Senhor começa, então, a explicar, a conversar com Jó. Então, essa é a nossa realidade. Tô vendo alguém perguntando aqui, né? Depois eu escrevo, é verdade. É um nome em inglês, Jambê, da Jessie. Eu coloco, de repente, nos stories depois para vocês. Então, a Cal tá colocando aí, tô conseguindo ler vocês um pouquinho agora. A história de Jó é a nossa história. Então, vocês entenderam isso, irmãos? O livre-arbítrio nós temos aqui nesse mundo inferior para que a gente possa, ainda que nesse mundo distante, dentro do pouco que nos é dado, que nós alcançamos, porque a criação revela a glória de Deus. E mais do que isso, nós temos o Espírito Santo em nós. Então, o Espírito Santo vai fazendo o quê? Vai nos revelando
nos contando os segredos, igual Eliezer fez com Rebeca, quando foi levando Rebeca para encontrar Isaac. Eliezer é uma figura do Espírito Santo. E no caminho, Eliezer vai falando de Isaac para Rebeca. Para então Rebeca encontrar Isaac já sabendo quem, minimamente. Nem se compara com o encontro, né? Mas minimamente Rebeca já sabia quem era Isaac. Então essa figura do Eliezer ali nesse caminho de Rebeca e Isaac que eu falo também para vocês. Quando o Espírito Santo está aqui, né, falando para nós quem é o noivo, revelando para nós, nos ajudando a conhecer Jesus. Então nós estamos aqui conhecendo Jesus e prosseguindo em conhecer Jesus, mas há uma matemática, irmãos. Essa métrica ela é simples, ela existe, essa matemática ela é real. Que quanto mais, então, nós prosseguimos em conhecer o Senhor, mais nós vamos amá-lo e mais nós vamos ser capturados e cativados pela sua glória. E menos, então, nós vamos lutar contra aquilo que não agrada ao Senhor. Eu posso dizer a mesma coisa de duas formas diferentes. Aí você escolhe qual que fica mais didático para você. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais, a primeira frase é essa, mais nós vamos usar o nosso livre-arbítrio para escolher o Senhor. O resto, esse mundo, o que desagrada, as distrações, o que é menos importante, vai ficando mais fraco na nossa vida. Certo? Essa é uma frase. Mas nós usamos o nosso livre-arbítrio para escolher o Senhor, para fazer escolhas em relação à direção a Ele, à vontade dEle, a agradar o Senhor, a estar mais perto dEle. Vou dizer a mesma coisa agora, usando outras palavras. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, estamos aos pés de Jesus, a ouvir os ensinamentos, prosseguimos em conhecer o Senhor, mais nós vamos perdendo o nosso livre-arbítrio. Não está errado também pensar dessa forma, e é muito interessante. Mas nós vamos perdendo o nosso livre-arbítrio. E naturalmente, por essa busca, esse esforço, essas escolhas, como consequência, naturalmente, então, nós vamos vivendo uma vida onde o nosso coração só vai querer uma só coisa. Nosso coração vai afunilando. A gente vai começando a entender esse uma só coisa. Uma só coisa. E aí a gente vai desejando o Senhor. Aí eu falei que ia falar de Jesus, né? Deixa eu só citar esse versículo. Jesus, por exemplo, quando ele veio aqui, eu expliquei para vocês, ele estava num corpo humano, capaz de experimentar a morte. Mas Jesus, ele é o Deus encarnado. O verbo que se fez carne. O que fez com que Jesus vivesse a vida dele inteira, até a morte, em obediência plena e perfeita, sem pecado? O que fez Jesus viver a vida dele inteira, sendo obediente ao Senhor, ao Pai? Aqui nesse corpo humano. O autor de Hebreus diz que ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, em todas as coisas. Mas o que fez Jesus viver a vida toda sem pecado? Aí eu vou ler um versículo. João, meu Deus, espero que eu ache esse versículo. Deixa eu ver se eu vou achar. João, capítulo, achei, 17.
versículo 5, está escrito assim. Jesus está orando, vocês conhecem esse capítulo. João 17, versículo 5. Jesus diz assim: e agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. Olha só, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Aqui está o segredo, é esse segredo. A glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Por isso que no início eu estava falando lá, né? Jesus diante da face do Pai, na face do Pai, ainda que ele tenha não se apegado ao fato de ser Deus, se esvaziou, se humilhou, assumindo a forma de servo, reconhecido em figura humana, mas esse Deus encarnado, que já esteve diante da face do Pai, com a glória que eu tive junto de ti. Por isso que eu falei, é irresistível. Alguém que está junto, que olha para a face de Deus, que tem acesso somente a Deus e plenamente a Deus, como um dia nós teremos. Então, impossível que essa pessoa deseje outra coisa. Não há livre-arbítrio, não há necessidade de fazer escolha. Ela só quer o Senhor. Ela é completamente capturada, irresistível pelo Criador. Com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então aqui está o segredo. Jesus viveu essa vida sem pecado. Então algo isso nos diz que quanto mais nós nos aproximamos dessa glória, dessa comunhão junto de ti, então, respira, junto de ti, de alguma forma essa elevação espiritual nos coloca numa condição de menor livre-arbítrio, ou numa condição onde nós temos um maior poder de escolha em fazer a vontade do nosso amado Pai. Jesus diz, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. E nós estamos aqui para conquistar essa elevação espiritual. Para que então, em usando o nosso livre-arbítrio, fazendo escolhas em favor do Criador, na direção do Criador, então no final de tudo nós possamos ser recompensados por isso. Esse é o propósito de Deus. Quando nós falamos, para finalizar, sobre essa recompensa, pode parecer para nós, irmãos, que, assim, nossa, mas o que a gente quer como recompensa, como galardão, né? A gente não quer nada, a gente quer o Senhor. No final das contas, tudo que nós queremos, quando a gente sair desse mundo inferior aqui, quando Ele vier nos resgatar, quando Ele restaurar todas as coisas, eis o tabernáculo de Deus com os homens, lembra? No mundo vindouro, a Nova Jerusalém, e Deus mesmo estará com eles. Irmão, o que a gente quer de recompensa? A gente quer nada, a gente quer o Senhor, a gente quer Ele. Mas pode ser que essa recompensa, que a Bíblia não dá muitos detalhes sobre o que é esse galardão, mas pode ser que tenha a ver com Ele mesmo. Então não se sinta também indigno ou quase que culpado. Tem gente que não quer galardão, que fala assim, eu não quero galardão, eu quero o Senhor, a gente só quer o Senhor. Mas, irmãos, nós podemos desejar o galardão porque o Senhor quer nos dar. Esse é o enredo de Deus, esse foi o plano de Deus. Mas pense no galardão realmente como algo que envolve o próprio Senhor, é claro, tá bom? Então, assim, não é que Deus vai te dar alguma coisa, assim, que separe a coisa dele, né? A gente não quer nada mesmo que esteja fora dele, a gente quer o Senhor. Mas o galardão, pense nisso, essa recompensa que nós vamos receber. Quando nós estamos aqui usando o nosso livre-arbítrio, fazendo escolhas para fazer a vontade do nosso Pai,
amando o Senhor de todo o nosso coração, toda a nossa alma, com todas as nossas forças, escolhendo, obedecendo o Senhor, aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os seus ensinamentos, o Senhor quer nos dar recompensa, Ele quer no final, Ele se agrada de, no final, olhar para nós e dizer palavras bonitas, né? Servo. Quem não quer ouvir isso, né? Servo bom e fiel. E fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Então o Senhor, Ele quer nos dar essa recompensa. O Apocalipse termina com Jesus dizendo: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, para recompensar a cada um segundo as suas obras. Vou substituir essa palavrinha de forma legítima também, não está errado. E retribuir a cada um segundo as suas obras. Retribuir a cada um segundo as suas escolhas. Então o Senhor quer nos dar essa recompensa, esse galardão. E é claro que nós sabemos que esse galardão tem a ver com Ele mesmo, né? Quando finalmente Ele vai nos tirar desse mundo e vai nos levar de volta para a nossa origem. A palavra diz que nós fomos criados nele. Então esse é o nosso lugar de origem. E é para lá que nós vamos voltar, todos nós. Então assim, não tenham medo, não tenham, né, da morte, do mundo vindouro, não desconfiem de nada, não pensem que não vai ser bom. Peça ao Espírito Santo que revele isso a vocês. Talvez, eu não sei se quando eu falo, eu consigo transmitir realmente a vocês aquilo que vem ao meu coração, mas eu oro para que o Espírito Santo revele isso a cada um de vocês, para que a gente possa, dentro dessa perspectiva de redenção, que nós começamos falando ontem, né? Livre-arbítrio, do conhecimento de Deus e galardão, a gente possa desejar essas coisas. Isso possa fazer com que a nossa vida, né, mudar mesmo, transformar a nossa vida, a gente possa viver uma vida hoje, aqui, hoje, que vai definir coisas eternas, coisas grandes, importantes no mundo vindouro, lá na frente. Certo, pessoal? Então é isso, Maranata. Que o Senhor venha, Ele virá. Hoje estamos diante desses caminhos inescrutáveis, mas no mundo vindouro Ele vai dizer assim: já não haverá mais noite. Que frase! Já não haverá mais noite. Irmãos, não haverá mais noite. O choro pode durar uma noite. No mundo vindouro, não haverá mais noite, porque não haverá mais lágrima, não haverá mais choro, não haverá mais dor. E não haverá necessidade da luz do sol, porque a glória do Cordeiro, a glória de Deus, iluminará tantas realidades maravilhosas que, para além do que a gente é capaz, né, de conceber. Amém? Então é isso que nós temos para hoje. Eu acho que ficou um pouquinho maior do que eu gostaria, mas esse vídeo, meu Deus, se Deus quiser, vai dar certo. Nós vamos deixar salvo no YouTube. E se o Instagram baixar, eu deixo ele aqui, vamos ver, vai dar certo. Certo, pessoal? Então hoje, às 5h30, deixa eu ver, 5h30, nós vamos continuar, tá bom? Eu vou orar aqui de tarde, buscar ainda uma confirmação sobre como nós vamos continuar. Eu quero chegar, ontem eu avisei, vou reforçar, eu quero chegar lá no Satanás está solto, falar um pouquinho da escatologia, mas eu vou ver direitinho como eu vou fazer. Por enquanto é só isso.
Deixa eu ler um pouquinho vocês então no final aqui. Edna, que bom te ver aqui. Acho que passou rápido, não consegui ler. Estúdio Dani tá aí. Vanessinha, tô te vendo. Louvado seja Deus pela sua vida também. Samar, evangelista. Vanessa Darum, bom te ver aqui. Estarei aqui. Que bom. Carmen, obrigada. Deus te abençoe também. Iracema, Sema, gratidão. Que bom. Maranata, vem, Yeshua, tô vendo os nominhos aqui. Eliane, cheguei agora, tem como deixar gravado? Tem, Eliane, com certeza, se Deus quiser vai dar certo. Mi, chorando comigo aí? Tô só vendo lágrimas aí, né? Rodrigo, certo, fale mais sobre a Sala do Trono. Nossa, Rodrigo, li você aqui, passou rápido. Vamos ver, Deus vai me dar graça. Angelina, louvado seja Deus. Patrícia. Tô querendo ler o nominho de vocês para lembrar que fica gravado, né? Viviane, Deus te abençoe. Carol, pegou só o finalzinho, vou deixar salvo aí, hein? Quem pegou só o finalzinho, só tá vendo as caras de choro aqui. Cal, sua preciosa, Maria Tereza. Bom ver você, Alice. Coração bom, grande. Deus tá falando conosco, né? Rita, Deus te abençoe. João B, que o Senhor te fortaleça também. Amém. Obrigada. Obrigada. Pessoal, então às 17h30 estaremos de volta aí. Peguem os lenços e apertem os cintos. Bendito és tu, eterno, nosso Deus, Rei desse universo. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam. Amém. Amém. Amém.